Olá pessoal, então vamos falar agora um pouquinho sobre as fórmulas moleculares, tá? Por que a gente vai falar sobre isso? Porque antes de nós darmos sequência nas nossas reações, a gente precisa identificar bem os tipos de fórmulas moleculares e como a gente identifica uma substância. Então o que acontece? Várias substâncias naturais, né, outras sintéticas, mas as naturais principalmente, elas são identificadas a partir de folhas, né, plantas, enfim. E aí vem lá do que se fala, né, na natureza, por exemplo, a carqueja, né, ela é diurética, digestiva, antisséptica, enfim. A alcachofra, ela pode ser utilizada como digestiva, hepática, depurativa, diurética. Então, o que nessa planta traz, né, de benefício para um ser humano? E há anos as pessoas tomavam chás disso. Só que o que acontece? Diferente da a homeopatia, a alotropia, né? A alopatia, desculpa. Ela vai ser utilizada apenas o composto ativo. Porque dentro da planta existem várias outras substâncias que podem ou não ter algum efeito. Então, o que a gente faz? A gente identifica qual substância nessa planta vai ter alguma atividade. Só que aí, depois de extrair essa substância, a gente precisa identificar qual é a estrutura dessa substância. A gente vai entrar na fórmula molecular, enfim. Mas como a gente vai chegar nisso? Bom, a gente pode determinar por várias metodologias. A gente hoje vai seguir uma metodologia, tá? Então, a gente vai falar de fórmula percentual, fórmula empírica, para chegar na fórmula molecular, tá? E aí, depois, a gente vai determinando a estrutura, mas, enfim, essa é uma das formas que a gente tem como determinar. O que é a fórmula empírica? Ela mostra o número relativo de átomos em uma substância. Não é a fórmula molecular. A fórmula molecular, ela vai dar exatamente o número de átomos, por exemplo, de carbono, de hidrogênio, oxigênio, presentes naquela substância. A fórmula empírica vai dar a menor relação entre eles. Por exemplo, se a fórmula molecular da substância tem um átomo de carbono, vamos dizer 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Qual seria a fórmula empírica dela? Seria a menor proporção de números inteiros entre eles. Se eu tinha na fórmula molecular C2H6, a fórmula empírica será C1H3, porque a menor proporção entre eles é 3 átomos de hidrogênio para cada átomo de carbono. E se eu for multiplicar para chegar na fórmula molecular, a partir da fórmula empírica, será um número inteiro. Por exemplo, nesse caso que eu citei como sugestão para vocês, se eu multiplicar por 2 a fórmula empírica, eu cheguei na fórmula molecular. Então, eu vou sempre multiplicar por um número inteiro a fórmula empírica para chegar na fórmula molecular. Tranquilo? Então, olhem só. Então, a glicose, CH2O, a proporção de números inteiros, né, dos elementos é 1 de carbono para 2 de hidrogênio para 1 de oxigênio. A fórmula empírica em si, ela não vai nos dizer muita coisa. Por quê? Porque, por exemplo, o formaldeído também tem a mesma fórmula empírica da glicose. O ácido lático, que é o ácido presente no leite azedo, ele também vai ter a mesma fórmula e a mesma relação entre os elementos. Ou seja, apesar de serem substâncias diferentes, terem fórmulas moleculares diferentes, eles têm a mesma relação de átomos, né? Então, por enquanto, a fórmula molecular a gente vai achar ela e dizer, então para que serve? Depois vocês vão observar. Então, fórmula empírica mostra
o número relativo, né, entre a proporção entre os átomos, entre os elementos em uma substância. E aí a gente vai chegar na fórmula percentual. O que é fórmula percentual? Tá? Para a determinação da fórmula empírica, a gente precisa chegar na fórmula percentual. E começa-se a medir, né, por medir a massa de cada elemento presente na amostra. Então, o que a gente vai fazer? Por exemplo, eu vou determinar a massa de cada substância, de cada elemento presente na minha amostra. Então, eu peguei uma amostra qualquer e fui lá e ele me disse, ó, nessa massa tem tantos gramas disso, tantos gramas daquilo. E aí eu pego, ó, a massa do elemento na amostra e divido pela massa total e multiplico por 100. Para que é isso? Para saber a proporção em massa, a proporção em porcentagem em massa presente de cada substância, né, de cada elemento, na substância total. Então, olhem só, um exercício aqui para a gente ver. Há séculos, os aborígenes australianos usavam folhas de eucalipto para aliviar gargantas irritadas e outras dores. O ingrediente ativo primário foi identificado e recebeu o nome de eucaliptol. A análise de uma amostra de eucaliptol de massa, olha a massa total, 3,16 gramas, mostrou que a sua composição é 2,46 gramas de carbono, 0,377 gramas de hidrogênio e 0,329 gramas de oxigênio. Determine a composição percentual em massa na substância da amostra, né, de eucaliptol. Então, olha só, como é que eu vou chegar na composição percentual em massa? Eu pego a massa de cada da substância e divido pela massa total, multiplico por 100. Então, tá aqui, ó, carbono. Qual é a massa de carbono presente na amostra? 2,46. Qual é a massa da amostra? 3,16, multiplico por 100. Quer dizer que nessa massa total, 77,8% é de carbono. A mesma coisa eu vou fazer para o átomo de hidrogênio. Pego a massa do hidrogênio, 0,373, divido pela massa total e multiplico por 100, ou seja, 11,8. E a mesma coisa para o átomo de oxigênio. Aqui ficou carbono, mas é oxigênio, tá, pessoal? O que vai acontecer? Pego a massa do oxigênio, divido pela massa total e acho a porcentagem. Se eu somar 10,4, 11,8 e 77,8, eu vou chegar aos 100% da massa. Mas eu cheguei à relação entre eles, a relação percentual em massa. E o que eu vou fazer com isso? A partir disso, eu consigo chegar na minha fórmula empírica. Tá? Mas antes, vamos fazer aqui, ó, outro exercício. O composto alfa-pineno, tá? Esse A aqui é de alfa, tá, pessoal? É que tá não está no símbolo, né? No alfabeto grego. Um antisséptico natural encontrado na resina do pinheiro tem sido usado desde tempos antigos por curandeiros da Tribus Uni. Uma amostra de 7,50 gramas de alfa-pineno contém 6,61, então aqui a massa total da amostra tem 6,61 de carbono, 0,89 gramas de hidrogênio. Quais são as porcentagens em massa de carbono e hidrogênio no alfa-pineno? Mesma coisa, vou fazer a minha relação. Opa, deixa eu voltar. Vou fazer a minha relação, esse exercício aqui vocês vão fazer, né? Divido a massa do carbono pela massa total, multiplico por 100. A massa do hidrogênio pela massa total, multiplico por 100. A porcentagem encontrada para cada um, obrigatoriamente, vai ter que dar o 100% da amostra. Bom, como eu vou fazer para determinar a fórmula empírica a partir da fórmula percentual? Então, para não confundir, vamos recapitular.
eu determinei a massa percentual. Como eu fiz isso? Eu peguei uma amostra, uma determinada quantidade de amostra, e determinei por espectrometria de massas, né? E aí ela disse que de carbono tinha determinada substância e de oxigênio tinha... que de carbono tinha uma determinada massa, que de oxigênio tinha outra, e aí eu chego na porcentagem em massa. Agora, a partir dessa porcentagem, eu tenho como chegar na minha fórmula empírica. Como é que eu vou fazer isso daí? A gente não precisa ser burro. A gente agora vai considerar que a minha amostra tem exatos 100 gramas. Por quê? Porque aí vai dar números inteiros. Olha só. Vamos pegar o exemplo do eucaliptol, que a gente já tinha feito. Só que eu vou considerar que eu tenho 100 gramas. Por quê? Porque eu sei que 77,8% dessas 100 gramas é de carbono. E como 77,8% de 100 gramas é 77,8 gramas, então por que eu estou usando 100 gramas? Porque vai dar exatamente a porcentagem em massa. Ficou claro? Então, o que eu vou fazer? Para converter a fórmula percentual em fórmula empírica, eu pego a minha massa de 100 gramas e agora eu converto essa porcentagem em gramas. Então, eu vou ter lá, ó, se 100 gramas é 100% da minha amostra, não é? Eu disse que eu tenho 100 gramas de amostra. Então, o total, os meus 100% é 100 gramas. 77 vai ser X. Eu não preciso nem fazer a conta, porque vai dar 77,8. Aqui, eu vou fazer a conta para mostrar como é que faz, mas vai dar 11,8 gramas. Ó, 11,8. E aqui, 10,4. Então, agora eu cheguei nas massas de cada substância. Tranquilo? Só que eu quero chegar no número de mols, na relação entre eles, né? Então, eu cheguei na massa presente a partir de 100 gramas. O que eu faço? Agora, eu vou chegar no número de mols de cada um. Como eu vou fazer isso daí? Eu quero chegar no número de mols, então a massa atômica, a massa molecular atômica vai passar para cá dividindo. Então, tá aqui. O número de mols é a massa que eu achei divididos pela massa molecular. Qual é a massa molecular do carbono? 12 gramas por mol. Lembram? Então, tá aqui. Ó, 77,8, que é a massa do carbono, divididos por 12,101. Aqui eu botei a massa mais correta, tá, pessoal? Porque é 12,011, mas podem usar 12, não tem problema para arredondar. 77,8 gramas divididos por 12 gramas por mol. Ó, lembra que é gramas por mol? Então, o mol passa lá para cima, porque como o número da massa molecular está embaixo, ficaria gramas e mol dividindo ainda. Esse que está dividindo passa para cá, multiplicando. Tranquilo? Então, 77,8 gramas vezes mol divididos por 12,01 gramas. Corto grama com grama, fica o quê? Mols. Então, eu tenho 6,48 mols de carbono, 11,71 mols de hidrogênio, 6,65 mols de oxigênio. Tá, professor, mas o que isso tá uns números muito esquisitos? Vamos seguir a sequência. Eu primeiro achei a minha relação percentual em massa, a partir da fórmula, a partir do espectrômetro de massa. Eu peguei a minha amostra e determinei a quantidade em massa de cada um lá na minha amostra. Tranquilo? Agora, eu converti isso novamente para massa. Só que o que eu fiz? Para que ficasse mais fácil, eu usei 100 gramas. Porque aí eu tenho, ó, a minha porcentagem em massa, eu converto para massa diretamente. Tá? Agora, eu cheguei na minha relação em mols. Só que eu tenho números quebrados. Dica, como é que eu vou converter isso para números inteiros? Eu vou dividir este por esse aqui. Por que por esse aqui? Porque esse é o menor número. Esse, eu vou dividir todos pelo menor número, inclusive esse aqui. Só que eu vou usar este número porque ele é o menor. Porque este divididos por ele mesmo vai dar 1.
olhem o que vai acontecer. Terceiro passo, encontrar um número inteiro de mols de cada elemento. Está ali, ó. 6,48 divididos por 0,65, 10. 11,71 divididos por 0,65, 18. 0,65 por 0,65, 1. Está aqui a relação. Essa é a fórmula molecular? Não sei, mas é a minha fórmula empírica, tá? É a menor proporção de números inteiros presente na fórmula molecular. Pode acontecer de ser a fórmula molecular, o que não é o caso, mas poderia. Mas olha só, aqui está todos os passos. Primeiro, achar a quantidade em massa a partir da fórmula percentual. A fórmula percentual eu mostrei para vocês. Eu peguei a minha amostra, uma determinada massa, e achei a massa de cada um. Eu divido a massa de cada um pela massa total e multiplico por 100. Aí eu chego nesses valores. Ó, lembra que eu cheguei a 77,8% de carbono, 11,8% de hidrogênio, 10,4% de oxigênio. E aí, agora, porque antes eu tinha uns números meio estranhos, agora eu vou pegar o número e dizer que a minha amostra é de 100 gramas. Porque aí eu vou ter exatamente o número da minha porcentagem agora em massa. Está aqui. Segundo passo, eu vou encontrar o número de mols presentes nessa massa. O hidrogênio, a massa molecular dele é 1 grama por mol. Eu tenho muito mais, eu tenho vários mols aqui. O que eu vou ter que fazer? Eu divido, né, o número dessa massa pela massa molecular. Está aqui, ó, a massa que eu encontrei pela massa molecular e encontro o número de mols. Terceiro passo, eu pego este número aqui, todos eles, e divido pelo menor, para achar a relação de números inteiros. Então, na verdade, não são 3, são 4 passos. Se eu tiver o resultado da minha espectrometria de massas, eu tenho que achar a minha fórmula percentual. Da fórmula percentual, eu vou achar a quantidade em massa, levando em consideração que a minha amostra é 100 gramas. O terceiro passo é encontrar o número de mols presentes ali. Como é que eu vou fazer? Eu pego a massa e divido pela massa molecular. Último passo, pego o menor número de mols que eu achei e divido todos eles por esse número. E vou achar um número inteiro para cada um. Claro que pode acontecer de você achar 9,999. Vocês vão considerar 10 porque aqui, ó, eu usei 0,1. Mas, na verdade, a massa do carbono é 0,11. E tudo depende da questão do arredondamento. Tranquilo? Bom, dando sequência, como é que eu vou chegar na fórmula molecular da minha substância a partir da minha fórmula empírica? Então, olhem só, a vitamina C apresenta a fórmula empírica C3H4O3. Essa é a fórmula da vitamina C. Só que a vitamina C pode ser um múltiplo e será um múltiplo desse número. Ó, pode ser C3H4O3, pode ser o dobro, C6H8O6, pode ser o triplo dessa primeira, C9H12O9. E como eu vou saber disso? A partir da massa. Bom, o que vai acontecer? Eu vou lá no espectrômetro de massa, tá? Ele vai me dar a massa molecular. Ele vai dizer que a massa molecular da substância é 176,12. Tá? Vocês viram que os equipamentos eles dão números incompletos. Eu preciso entender esse número. Ele me disse que a massa é 176,12. Mas como é que eu vou saber o número de átomos, de elementos, quais elementos e quais o número deles que fecham isso aqui? Eu tenho a fórmula empírica. Eu vou calcular a massa da fórmula empírica. Como é que eu calculo? Ó, 3 átomos de carbono vezes 12, que é a massa que está na tabela. 4 átomos de hidrogênio vezes 1, que é a massa que está na tabela. 3 átomos de oxigênio vezes 16, que é a massa que está na tabela. E aí eu chego. Essa massa é a massa da fórmula empírica que eu encontrei anteriormente. E
equipamento me disse que a massa dele é 176,12. A massa total. O que eu faço? Eu vou dividir a massa que o equipamento me deu pela massa da fórmula empírica. Ó, 176,12 divididos por 88 dá 2. Eu sei que a fórmula molecular será o dobro da fórmula empírica. Então, na verdade, eu só multiplico pelo dobro. Cheguei na fórmula molecular. Bom, gente. Ah, professor, mas que difícil. Isso não é. Existe uma lógica. Vocês precisam entender essa lógica e precisam rever isso, tá? Então, tudo que eu fiz até agora foi para chegar na fórmula molecular. Tá bueno? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vocês vão ter que seguir esses passos aqui anteriormente, para chegar na minha fórmula empírica. Depois da fórmula empírica, através do espectrômetro de massa, ele vai me dar a massa da substância. Isso é a massa total da fórmula molecular. Eu pego a massa da minha fórmula empírica, né? E divido essa daqui. Divido a massa pela massa da fórmula empírica. E eu acho a relação entre as duas. A relação é um número inteiro. Lembra que eu falei que a fórmula molecular e a fórmula empírica têm uma relação de números inteiros? Eu vou multiplicar então por 2. Poderia ser que a massa fosse igual à da fórmula empírica. Ou seja, diria que a minha fórmula empírica é a minha fórmula molecular. O que nesse caso não é. Tá bueno? Então, revejam essa aula quantas vezes for necessário até que vocês entendam bem isso daí. É exercício normal de cair na prova, tá bom? Até mais!